Estou vendo a minha tela? Ainda não, eu aqui não. Não? O meu apareceu já. Eu tô vendo. Então, o computador é meu lento. Tá vendo a minha tela? Agora eu tô. Sim, verdade? Verdade. Então, vamos em frente. Então, hoje a gente vai ver a primeira parte de reação de oxirredução, tá? Vocês vão ver algumas reações, como elas acontecem, quem sai, quem entra, né? E o produto formado, tá bom? Então, reação de oxirredução, a gente vai falar só sobre compostos orgânicos. Eu sei que vocês já viram muita coisa de oxirredução em TMI, eu acho que é alguma coisa com a Priscila também, né? Mas aqui a gente vai se limitar só aos compostos orgânicos, só as reações que envolvem aquelas funções orgânicas que a gente viu lá no primeiro ano. Álcool, fenóis, ácidos, aldeídos, só oxidação dessas funções, tá bom? Então vamos lá, só para a gente relembrar alguns conceitos. O que é uma reação de oxirredução? Quem lembra? Pode ler aí o que está na tela. Quando a gente percebe que uma reação desse tipo aconteceu? Quando há mudança no quê? No número de oxidação. Isso, no NOx, né? Quando a carga de um desses elementos se altera, ou ele vai aumentar ou vai diminuir, né? Indicando se houve oxidação ou redução. Muito bem. Então, quando eu tenho oxidação, eu tenho perda de elétrons. E aí, o número do NOx, número de oxidação de um elemento aumenta, não é? Perdi elétrons, aumentou o número de oxidação, NOx, certo? Redução, ganhei elétrons, ou seja, algum elemento ganhou elétron e aí houve a diminuição do NOx. Né? Então, oxidação, perdi, aumentei o NOx. Redução, ganhei, diminuí o NOx, certo? Aqui eu tenho um exemplo, uma reação de combustão. Toda reação de combustão dos compostos orgânicos ocorre na presença do oxigênio. Portanto, né, é uma reação de oxidação, certo? Nesse caso aqui, ó, o NOx do carbono era 0, passou para mais 4. E o oxigênio era 0, passou para menos 2. Então, o carbono, ele sofreu oxidação e o oxigênio, redução. Então, aqui eu tenho uma reação de óxido-redução. Alguém oxidou e alguém reduziu, ok? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Tudo bem. Tranquilo. Ótimo. Isso é mais uma revisão, porque vocês já viram, né? Já deve ter visto até com o Murilo, em Química Geral, não foi? Então, o que é importante a gente lembrar? Existem alguns elementos que têm o número de oxidação fixo, né? Como, por exemplo, o hidrogênio, ele vai ser sempre mais 1. Halogênio, flúor, cloro, bromo, né? Menos 1, ou seja, a carga deles não vai variar. Oxigênio, enxofre, menos 2. Nitrogênio e fósforo, menos 3. Então, esses elementos têm a carga fixa, né? Não muda. Sempre que eles aparecerem, vão ter essas cargas. Já o carbono, né, que é a estrela principal aí da química orgânica, ele tem variação, né? Dependendo da molécula onde ele está, o NOx dele vai variar de menos 4 até mais 4. Isso indica que ele é um elemento que pode sofrer oxirredução, certo? Então, aqui, ó, na molécula do metano, por exemplo, que é o primeiro exemplo que eu tenho aqui, o NOx dele é menos 4. Já aqui embaixo, ó, no tetraclorocarbono, né? Tetraclorometano, ele é mais 4. Tá vendo? Dependendo da onde ele está, do composto que ele está, ele assume uma carga, né? Nessa segunda aqui, ó, menos 3, aqui menos 2, menos 1, pode ser 0, né?
mais 2 e menos 4. Então, a gente pode ver que ele varia, né? De menos 4 até mais 4, dependendo de onde ele estiver. Certo? Vamos em frente. Mas na química orgânica, né? Como é que a gente reconhece que aquele composto, né? Que aquela estrutura sofreu uma oxidação, né? Lá na inorgânica, geralmente a gente fica analisando as cargas para ver o que variou. Não é verdade? Sim ou não? Vocês ficam fazendo cálculo lá? Ou não? Não precisa. Ninguém vai responder? Ninguém viu essa parte em química inorgânica? Pelo que eu me lembro, a gente vê as cargas mesmo, Sora. É, isso mesmo. Aqui existe uma maneira mais fácil, é só a gente prestar atenção na estrutura, tá? E ver o que mudou. Não há necessidade da gente ficar analisando as cargas. É importante a gente saber, né? Para conhecer, caso exista alguma dúvida, faz análise de carga que você vai ter certeza se aquela substância sofreu oxidação ou redução, tá? Mas a gente analisando a estrutura, a gente já consegue ter uma ideia de quem oxidou e quem reduziu. Então, na química orgânica, a oxidação corresponde normalmente à entrada de oxigênio. Então, eu olho a minha reação e vejo se houve entrada de oxigênio. Se entrou oxigênio na molécula, provavelmente ela sofreu oxidação. Né? Outra informação também é a entrada de outro elemento eletronegativo, porque o oxigênio tem carga negativa, então ele é eletronegativo. Se houver a entrada de outro elemento eletronegativo, provavelmente também aconteceu oxidação, tá? Outra informação que a gente pode observar é se houve saída de hidrogênio, né? Ou outro elemento eletropositivo. Se saiu hidrogênio também, né? A probabilidade de a molécula ter sofrido oxidação é grande. Então, o que a gente observa? Entrada de oxigênio, saída de hidrogênio. Essas duas informações dão uma noção para a gente se a molécula sofreu oxidação ou não, tá? Já a redução é o caminho ao contrário. Então, quem saiu? Oxigênio. Quem entrou? Hidrogênio, tá? Então, entrada de oxigênio, saída de hidrogênio, oxidação. Saída de oxigênio, entrada de hidrogênio, redução. Tudo bem? Vamos ver se a gente entendeu mesmo. Ó, aqui eu tenho uma série de funções orgânicas, né? Alcano, álcool, aldeído, ácido carboxílico e até a formação de gás. Tem uma reação, certo? Em cadeia. Comecei lá no alcano e cheguei até no gás e água, ok? Então, se eu for no sentido dessa primeira seta amarela, eu observo que de uma função para outra, a molécula sofreu oxidação. Por quê? Olha só, aqui eu tinha só carbono e hidrogênio, né? Então, na presença do oxigênio, sofreu oxidação e entrou quem na molécula? Quem que entrou aqui? Oxigênio. Muito bem. Se eu analisar daqui para cá, eu percebo que saiu um hidrogênio desse carbono e entrou, né, o oxigênio, né? Entrou uma hidroxila. Então, eu saí de um alcano e cheguei no álcool. Se eu continuar a reação na presença de mais oxigênio, eu vou observar o quê? Daqui para cá, quem saiu? O que aconteceu? Saiu um hidrogênio. Isso. Saiu hidrogênio, formei dupla ligação com esse oxigênio. Então, eu cheguei no aldeído. Muito bem. A reação continua, porque eu ainda tenho muito oxigênio no meio. Daqui para cá, o que aconteceu? Qual que é a diferença? Quem entrou?
Do aldeído para o ácido, quem entrou? Oxigênio? Muito bem, entrou mais oxigênio na molécula. E a gente viu que pela definição a entrada de oxigênio é oxidação. Bom, essa molécula do ácido sofreu queima, combustão. Toda combustão é considerada uma oxidação. Então, a combustão do ácido formou CO2 e água, tá? Toda combustão de substâncias orgânicas vai formar CO2 e água, tá? Então, se eu for nessa direção, ó, do alcano para o álcool, do álcool para o aldeído, do aldeído para o ácido, do ácido para o gás, eu tenho oxidação. Tenho entrada de oxigênio e saída de hidrogênio, certo? Agora, se eu voltar, o que vai acontecer? Né? Vamos começar daqui. Do ácido para o aldeído, o que aconteceu? Quem saiu? Do ácido para o aldeído, quem saiu? Ó. O oxigênio. O oxigênio. Então, eu tenho redução, saída de oxigênio, entrada de hidrogênio. Do aldeído para o álcool. O oxigênio continuou, mas quem entrou? Entrou quem, ó? O hidrogênio. Hidrogênio, muito bem. E do álcool para o alcano, sai aqui a hidroxila e entra um átomo de hidrogênio. Não é verdade? Então, daqui para lá eu tenho oxidação e o processo inverso eu tenho redução. Ficou claro, gente? Sim, posso continuar? Pode sim, Sora. Então, aqui eu tenho outros exemplos, ó. Oxidação do metanol, um álcool, a ácido metanóico, né? Se eu for olhar em relação à carga, né, do metanol, o carbono do metanol tinha um NOx -2. Quando ele sofreu oxidação, saiu hidrogênio e entrou oxigênio. O NOx, o carbono, variou para +2, né? Então, ele aumentou. Isso é sinal que houve oxidação. Então, eu saí do álcool e cheguei no ácido. Aqui embaixo tem um resumo do que aconteceu. Ó. Nessa reação, o carbono do álcool tem seu NOx alterado, de -2 para +2 no ácido carboxílico. Como o NOx aumentou, trata-se de uma reação de oxidação de um álcool a ácido carboxílico. Outro exemplo, a redução da propanona. Quem lembra o que é uma propanona? Que grupo funcional eu tenho aqui, gente? Quem lembra? Cetona. Cetona, muito bom. Então, aqui, ó, o carbono da cetona tinha um NOx +2, né? Ele sofreu redução. Quebrou a dupla ligação e entrei com átomos de hidrogênio. Então, o NOx foi para 0, de +2 para 0. Isso indica que houve uma redução. Ó, nessa reação, o carbono da cetona tem seu NOx alterado. Como o NOx diminui, trata-se de uma reação de redução de cetona a álcool. Agora vamos ver se vocês realmente entenderam. Aqui tem uma sequência de reações. Ó, saí de um alceno, cheguei num aldeído, né? Essa é a etapa 1, alceno para aldeído. Etapa 2, do aldeído para o álcool. Etapa 3, do álcool para o ácido. E a etapa 4, uma reação de combustão. Em quais dessas etapas ocorre reação de oxidação? Vamos ver. Vou dar 1 minuto para vocês responderem. Vamos lá.
E aí, alguém achou a resposta? No 1, no 3 e no 4, Sora? No 1, no 3 e no 4 seria a letra C? É. Todo mundo concorda? Concordo, Sora. Concorda, Larissa? Uhum. Eu também, Sora. Também? Vamos ver a resposta correta, então? Então, vamos lá, gente. É a letra C mesmo, né? Que tem a explicação, ó. Na etapa 1, eu saí de um alceno e cheguei no aldeído, certo? Houve a entrada de quem aqui, ó? Oxigênio, né? Aconteceu a quebra aqui da molécula e entrou o oxigênio. A gente viu pela definição que a entrada de oxigênio indica oxidação, certo? Quando eu fui para 2, o que aconteceu aqui? Eu entrei com quem? Ó, entrei com hidrogênio, não é? Entrada de hidrogênio, a gente viu que é uma reação de que tipo? Redução, não é verdade? Então, etapa 2, ele sofreu uma redução. Na 3, eu saí do álcool e fui para o ácido. Quem entrou? Oxigênio. Oxigênio, a gente viu que é reação de oxidação. Então, na 3, eu tenho oxidação. Então, já tenho oxidação na 1 e na 3. E a 4, a gente falou que toda combustão era uma reação de oxidação, né? Então, tá certo. É a 1, a 3 e a 4. Parabéns para quem conseguiu chegar aí na resposta, tá bom, gente? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar especificamente dos grupos funcionais. Como ocorre a oxidação nessas funções? Primeiro deles são os alcenos, né? Quem lembra dos alcenos? São aqueles hidrocarbonetos que têm a presença de quem? Quem lembra? Da dupla ligação. ligação? É, muito bem, da dupla ligação, joia. Então tá aqui. Os alcenos, eles sofrem oxidação no local onde eu tenho a dupla ligação, tá? A reação vai acontecer ali, né? Onde eu tenho a dupla, vai acontecer nos carbonos que dividem a dupla ligação. E eles podem acontecer de 3 modelos diferentes. Primeiro, a gente chama de oxidação branda. Ocorre apenas a ruptura de uma dupla ligação, né? Ela acontece na presença do permanganato diluído e um agente oxidante, que a gente indica pelo oxigênio ali entre os colchetes, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho um alceno, é o eteno, né? Na presença do permanganato diluído, e geralmente eu tenho que ter um meio básico também, eu posso usar o hidróxido de sódio, por exemplo. O que vai acontecer? Uma ligação aqui da dupla vai romper, né? E vou entrar com 2 hidroxilas. Então, eu vou sair de um alceno e chego no álcool. Como eu tenho 2 hidroxilas, né? Eu formo um diálcool. Um diálcool que nós chamamos de vicinal. Por quê? Porque as 2 hidroxilas vão aparecer uma do lado da outra, né? Porque vai entrar ali onde eu tinha a dupla ligação, certo? Esse tipo de reação é chamado de teste de Bayer. Ele é muito utilizado no laboratório para identificar a presença do alceno no meio. Por quê? Vocês já devem ter trabalhado com permanganato lá no laboratório, né? Acho que na aula da Priscila. Já fizeram titulação com permanganato? Ainda não, mas a gente Ele vai tem fazer. uma cor roxa, brilhosa, bonita, bem característico. E na presença de um alceno, essa cor desaparece, né? Ele muda.
ele fica um vermelho meio amarronzado e forma um precipitado. É por isso que a gente consegue identificar. Eu trouxe um pouquinho aqui sobre esse teste para vocês, ó. O reagente de Bayer nada mais é do que o meu permanganato diluído na presença de uma base. Geralmente a gente usa o hidróxido de sódio, né? Que é um produto mais conhecido e mais barato. Então, o permanganato, ele apresenta uma cor roxa, violeta, bem forte, bem característica. Na presença de água, né? Porque ele vai ser diluído, e na presença da base, ele forma o óxido de manganês 4, né? Ele libera oxigênio no meio, tá vendo? Eu tinha 4 e fiquei só com 2, certo? E liberei oxigênio no meio. Na presença do alceno, o que vai acontecer? Esse oxigênio que ele liberou no meio, né? Vai atacar o alceno, vai formar o meu diálcool vicinal. E esse óxido de manganês, ele vai formar um precipitado marrom, né? Um vermelho amarronzado, assim, uma cor parecida com cor de tijolo. E vai precipitar, né? Essa precipitação indica que eu tenho a presença do alceno no meio, tá? Olha só, aqui, ó, né? No início ele era assim, o permanganato ele tem essa cor. Na presença do alceno, ele fica assim, né? Isso indica que o meu teste foi positivo, ou seja, eu tinha alceno ali no meio. O negativo, o permanganato ele não vai mudar de cor, vai continuar esse violeta, esse roxo, bem característico, tá? O máximo que vai acontecer, ele vai ficar um pouquinho mais escuro por causa da base, mas não vai chegar a formar aquele precipitado marrom, tá bom? Então, esse é o teste de Bayer. Essa seria uma prática que a gente iria fazer lá no laboratório, tá? Quando a gente voltar, se eu conseguir, a gente marca para fazer, tá bom? Outro tipo de oxidação que a gente consegue lá com os alcenos é chamado de oxidação enérgica. Ele recebe esse nome porque a gente precisa de um meio bem enérgico, né? A gente usa também o permanganato de potássio, de cromato de potássio, mas numa solução mais concentrada. E agora a gente troca a base pelo ácido. Então a gente usa esse permanganato num meio ácido, um ácido forte. Geralmente a gente usa o ácido sulfúrico puro, tá? E ainda aquece a solução. Então, por isso que a gente fala que é uma oxidação enérgica. Eu tenho um meio bem mais enérgico. Eu tenho o meu agente numa concentração maior, tenho um meio básico e ainda tenho a presença do calor. Com tudo isso, né? O que acontece com o meu alceno? Eu vou quebrar a molécula, vou partir ela em duas na altura da dupla ligação, né? E eu vou produzir dois compostos, duas moléculas, às vezes iguais e muitas vezes diferentes. Eu posso sair, por exemplo, de um alceno e produzir uma acetona em um ácido, um aldeído em um ácido. Aí depende da posição dessa dupla ligação, tá? Então, tá aqui, ó. O produto formado depende da posição da dupla. Então, se eu tenho a dupla ligação, um carbono primário, eu vou produzir CO2 e água. Se eu tenho a dupla ligação, um carbono secundário, eu vou produzir ácido carboxílico. Se eu tenho um carbono terciário, eu vou produzir cetona. Então, vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. Ó, aqui eu tenho um alceno, né? É um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio e a dupla ligação, certo? Então, eu tenho o meu permanganato concentrado, que está representado aqui pelo oxigênio, o meu ácido, que está representado pelo H+, aqui, né? E ainda tem o calor. O que vai acontecer? Eu vou analisar os carbonos que dividem a dupla, certo? Esse carbono aqui, na estrutura, é um carbono secundário. Quem lembra o que é um carbono secundário?
Alguém lembra o que é um carbono secundário para me ajudar, porque eu já esqueci? Que está entre 2 carbonos? Muito bem, aquele que faz ligação com 2 átomos de carbono. Muito bem, Julinha, vamos lá. Então, esse lado da estrutura que tem o carbono secundário vai formar, olha lá. Quando a estrutura se partir, ele vai ficar nessa seguinte situação, ó. 2 carbonos, uma dupla ligação e uma ligação simples aqui. Porque durante o processo de oxidação, além de ter a ruptura da molécula, esse hidrogênio aqui também sai, né? Então, ó, esse CH3 é esse aqui e esse carbono é esse aqui, né? Bom, a reação de oxidação continua. Para suprir essas duas ligações, entra o oxigênio que está lá no meio, certo? Ainda tem uma outra ligação aqui que, né, precisa de alguém. Eu tenho muito oxigênio no meio, então entra mais um. Esse oxigênio também vai precisar de uma ligação, né? E eu tenho lá no meio esse hidrogênio que saiu daqui. Então, ele se liga, tá? E aí, esse lado que tinha o carbono secundário vai me formar um ácido. Deu para entender? Sim? Sim, Sora. Agora vamos para o outro lado. Do outro lado, né? Sobrou toda essa parte aqui. Esse carbono aqui é um carbono terciário. Por que ele é terciário mesmo, Julinha? Explica para nós. Porque está entre a molécula de 3 carbonos? Isso mesmo, ele faz ligação com outros 3 átomos de carbono, né? Então, ele é um carbono terciário. Quando a estrutura se romper, olha o que eu vou formar. Vou ficar nessa situação, não vou? Tá aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E a outra metade da dupla ligação, não é isso? Então, tá faltando alguém aqui para estabilizar aquela molécula, né? E eu tenho muito oxigênio no meio, então quem entra ali? Olha lá, entra o oxigênio. E aí eu formei quem? Acetona. Certo? Deu para entender? Alguma dificuldade? Alguém se perdeu em algum passo? Sora, Pode falar. tem a formação de uma mistura, porque tem o carbono secundário e o terciário na dupla, né? Isso mesmo. Agora, Então sempre vai ser uma mistura? sempre eu vou ter uma mistura. Nesse tipo de reação de oxidação enérgica, eu vou ter sempre a formação de mistura. Nesse caso, como eu tinha um carbono secundário e um terciário, eu formei um ácido e uma acetona. Se eu tivesse 2 carbonos secundários, eu teria 2 ácidos, que eu acho que é o exemplo que vem agora. Então, formação de mistura só quando eu tiver oxidação enérgica, porque vai haver a quebra da molécula, tá? Acho que na ozonólise, que é a próxima, também acontece isso. Então, vamos lá. Olha lá, oxidação enérgica do 2-metil-2-buteno. Quebra da molécula em 2 partes. A parte da esquerda tem 2 carbonos e, por ser um carbono secundário, produz o ácido etanóico. A parte da direita apresenta 3 carbonos e, por ser um carbono terciário, produz a propanona, que é acetona. Então, aqui eu coloquei um resumo do que aconteceu, tá? Vamos para o outro exemplo. Olha só, agora, olha lá. Eu tenho a dupla ligação, mas os carbonos são iguais. Tá vendo? Vamos ver o que acontece, então. Oxigênio, hidrogênio, indicando que o meio está ácido, né? Eu tenho um carbono secundário do lado da dupla, a molécula se parte e eu vou formar um ácido,
certo? Porque a gente viu que carbono secundário formou ácido, não é isso? Do outro lado, eu tenho outro carbono secundário. E aí, o que ele vai formar? Outro ácido. Então, aqui, ó, eu tenho também a mistura, mas os produtos são o quê? Iguais. Por que eles são iguais? Porque os dois carbonos que dividem a dupla são secundários. Deu para entender? Melhorou? Deu, Deu Sora. sim. Então, posso ir em frente? Então, vamos lá. O terceiro tipo de oxidação que acontece aí nos alcenos é chamado de ozonólise. Eu também tenho a presença de muito oxigênio, porque o ozônio é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. A ozonólise ela ainda acontece na presença da água e do zinco, né? E aí, por causa da presença da água, eu vou produzir água oxigenada. E aí vou ter, né? Formação de muito oxigênio. Então, vamos lá. Como o próprio nome sugere, a molécula do alceno é quebrada pela ação do ozônio. E assim, como na oxidação enérgica, são produzidos diferentes compostos orgânicos, de acordo com a posição da dupla. Então, aqui eu também vou partir a molécula e também tenho que avaliar os carbonos. Então, aqui, ó, carbonos primário e secundário vão me produzir aldeído. Carbono terciário vão produzir cetona, né? Lá na oxidação enérgica com permanganato, eu chegava no ácido, porque lá eu tenho um meio mais, digamos assim, mais extremo. Então, eu não passo pelo aldeído. Do alceno, eu chego direto no ácido. Aqui, né, eu tenho, apesar de eu ter muito oxigênio no meio, mas eu não tenho calor, né? Eu não tenho aquele meio ácido. Então, eu saio do alceno e chego só no aldeído, tá? E o terciário continua produzindo acetona da mesma forma, tá bom, gente? Então, vamos lá. Ozonólise de 2-metil-2-buteno. Que eu coloquei um resuminho do que a gente vai ver. Olha lá. Então, é a mesma molécula que eu oxidei com permanganato meio ácido. O que vai acontecer? Ó, ozônio, zinco e água. Então, também vai partir a molécula em 2. Esse lado aqui, como eu tenho um carbono secundário, eu vou produzir o aldeído. Por que eu vou produzir aldeído e não ácido? Porque nessa oxidação aqui, eu não tenho poder suficiente para tirar esse hidrogênio. Ele vai permanecer aqui, ó. Tá vendo? Diferente lá da oxidação enérgica, onde eu, além de quebrar a dupla ligação, eu também rompia essa ligação do hidrogênio. Aqui eu não faço isso, ele permanece, tá? Então, só quem vai ser preenchido aqui com o oxigênio é essa dupla ligação. E aí eu formei o aldeído. O lado de cá, eu tenho um carbono terciário, né? Eu vou ficar com essa situação. Então, aqui, só quem entra é o oxigênio. E aí eu formo a acetona. Deu para entender a diferença? Ó, o zinco, né, ele tem um papel importante aqui. Ele vai parar a oxidação, né? Ele vai reagir com o meio e vai parar a oxidação. E aí eu permaneço com o aldeído. Se eu não tivesse o zinco aqui, esse aldeído ele ia continuar sofrendo oxidação e ia chegar lá no ácido. Então eu coloco o zinco aqui para parar e ter como produto principal aí o aldeído e a acetona, tá? Então aqui eu também tenho a formação de mistura, ó. Também quebro a molécula. A diferença é que eu não consigo tirar esse hidrogênio. Então, a oxidação para aqui. Eu formo só o aldeído. E o lado de cá, eu formo acetona, porque eu tenho um carbono terciário. Deu para entender, gente?
Vamos em frente. Outro exemplo. 2-buteno. De novo, oxigênio, zinco e água. A estrutura se rompe. Carbono secundário. Vou formar um aldeído. Mas aqui também tem um carbono secundário. E eu vou formar quem? Outro aldeído. Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Alguém não entendeu? Tá, vamos em frente. Os álcools, né, são a segunda função que a gente analisa a reação de oxidação, né? Eles reagem na presença de agentes oxidantes fortes, né? Os mais usados são o permanganato e o dicromato. Também ocorre em meio ácido, então eu tenho que ter ali o permanganato e o ácido. De novo, o ácido mais usado, mais barato, é o ácido sulfúrico. Mas eu também já fiz com ácido clorídrico e deu certo, tá? E geram dois produtos, que também vão depender da posição da hidroxila, né? Ou seja, vai depender do tipo de álcool que eu tenho aí. Então, o álcool primário, ele vai produzir aldeído, né? Vai acontecer o que a gente chama de oxidação parcial e eu vou produzir aldeído, né? Se a oxidação continuar, né, a gente fala que teve uma oxidação total, eu chego até no ácido carboxílico. Então, vamos repetir. Quando eu tenho um álcool primário, quem lembra o que é um álcool primário? Alguém lembra o que é um álcool primário? Álcool primário, vamos relembrar, é aquele que a hidroxila está no carbono primário. Por exemplo, o etanol. O etanol é um álcool primário? Sim ou não? Que silêncio, isso me assusta, hein? O etanol é um álcool primário? Onde é que está a hidroxila do etanol? Gente, já esqueceram tudo? Sim, o etanol é um álcool primário, porque a hidroxila está lá no primeiro carbono, no carbono primário. Então, ele é um álcool primário, tá? Então, a oxidação do etanol, se eu tiver pouco oxigênio no meio, eu vou provocar uma oxidação parcial. Ele vai formar um aldeído. Se eu continuar fornecendo oxigênio, esse aldeído vai se oxidar formando ácido. Então, aí eu vou ter a oxidação total do álcool em ácido carboxílico. Quem já ouviu falar na expressão, aquele vinho vinagrou? Alguém já ouviu falar? Pai e a mãe deixaram a garrafa de vinho aberta e o vinho se transformou em vinagre. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não? Ninguém ouviu falar? Nunca ouvi, Sora. Não, Laricinha? Não, Sora. Se eu deixar uma garrafa de vinho aberta por muito tempo, vai entrar oxigênio, não vai? O álcool que tem lá no vinho é o etanol. Todo mundo sabe disso, né? Sim ou não? Uhum. Isso. Entrando oxigênio ali na minha garrafa de vinho, entrou. Esse álcool que estava ali vai sofrer oxidação, né? E vai se transformar em aldeído. Pronto, o vinho estragou, não presta mais. Se continuar entrando oxigênio, esse aldeído vai
sofrer oxidação. E aí vai chegar a formação de ácido carboxílico. E, na verdade, aquele vinho que tinha ali vai ser transformado em vinagre, né? Que é o nosso ácido acético. Por isso que lá no sul a gente fala, nossa, esse vinho vinagrou, estragou, não presta mais, pode jogar fora. Por quê? Entrou oxigênio na garrafa e todo o etanol que estava ali foi transformado em ácido acético, que é o vinagre. E aí o vinho não presta mais, tá? Então, vamos continuar aqui. Se eu tenho um álcool secundário, ou seja, a hidroxila está lá no carbono secundário, eu vou produzir cetona. Então, o processo de oxidação do álcool secundário vai produzir cetona. Já o álcool terciário não sofre oxidação. A gente já vai entender por quê. Então, vamos ver alguns exemplos que fica mais fácil. Ó, esse aqui é o etanol, tá vendo? Ele é um álcool primário, porque a minha hidroxila tá no carbono primário, né? Só para relembrar, carbono primário é aquele que só faz uma ligação com outro carbono. Na presença do oxigênio meio ácido, o que vai acontecer? Eu vou perder esse hidrogênio aqui da hidroxila e mais um hidrogênio aqui do carbono, né? E aí eu formo a dupla ligação para estabilizar a molécula. Cheguei no aldeído, tá? Se eu continuar fornecendo oxigênio por meio, a oxidação continua acontecendo, né? Então, o que vai mudar aqui? Perco esse hidrogênio e entro com uma outra hidroxila. E aí eu chego no ácido carboxílico. Então, vamos relembrar. Quando um álcool primário, como o etanol, sofre oxidação parcial, ele chega no aldeído, né? Sai 2 átomos de hidrogênio da molécula e eu formo a dupla ligação. Se eu continuar fornecendo oxigênio por meio, ele vai sofrer oxidação total, ou seja, todo o aldeído que se formou ali no meio vai se transformar em ácido carboxílico. Tá bom? Ficou claro? Vamos ver um álcool secundário. O que acontece agora? Álcool secundário, né? Onde a hidroxila está no carbono secundário. Tem um oxigênio no meio ácido. O que acontece? De novo, perco um hidrogênio aqui do carbono e mais o hidrogênio aqui da minha hidroxila. E eu formo a dupla ligação. Quando eu formei a dupla ligação, eu formei uma cetona, né? Então, o álcool secundário, quando sofre oxidação, forma uma cetona, certo? E o álcool terciário, né? Por que ele não sofre oxidação? Eu posso colocar lá permanganato, posso botar meio ácido, posso aquecer, não vai dar certo. Por quê? Vamos analisar. Essa é uma molécula de álcool terciário, não é? Ele é terciário porque ele está no carbono terciário. Ó. Esse carbono que prende a minha hidroxila, ele é terciário, ele faz ligação com outros 3 átomos de carbono. Quando ele sofreu oxidação, a hidroxila perde o hidrogênio, certo? Mas eu tenho espaço para formar a dupla ligação aqui, gente? Tenho espaço? Consigo fazer alguma coisa aí com esse oxigênio? Não. Não, não tem. Ah, então vamos tentar tirar ele. Vamos tentar, tiramos ele. E agora? O que eu faço com essa ligação aqui? Eu consigo formar uma dupla ligação? Não. Também não. Então, esse álcool terciário, ele não vai sofrer. Por quê? Para mim sofrer oxidação, o que eu preciso ter além da hidroxila e do oxigênio? Ó, aqui eu tinha um hidrogênio livre para mim tirar, não tinha? Esse carbono tinha 2 hidrogênios.
No álcool secundário também, eu tinha hidroxila e mais um hidrogênio aqui para provocar a reação. O que não acontece no álcool terciário, tá vendo? Ó, o carbono que está preso na hidroxila, né, que é o lugar onde vai sofrer a oxidação, não tem nenhum hidrogênio livre para que a reação aconteça. Por isso, o álcool terciário não sofre oxidação. Deu para entender? Muita informação? Então, esse tipo de reação é chamado de teste de Jones. Ele é utilizado lá no laboratório para a gente identificar, né, se eu tenho um álcool primário, secundário ou terciário. Então, eu tenho uma garrafa lá, né, que foi abandonada no laboratório, eu sei que é um álcool, mas eu quero saber se ele é um álcool primário, se ele é um álcool secundário, né, ou se ele é um álcool terciário. Então, eu provoco essa oxidação com permanganato ou de cromato meio ácido. A gente chama de teste de Jones. E aí eu vou analisar o produto formado. Se eu perceber que eu formei um aldeído ou um ácido carboxílico, eu sei que eu tenho um álcool primário. Se eu identificar que o produto foi uma acetona, eu sei que eu tenho um álcool secundário. E se eu observar que não houve reação, é sinal que ali eu tenho um álcool terciário. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Muita informação? Na próxima aula, a gente vai continuar falando da reação de oxidação dos compostos orgânicos, tá? Aí a gente vai ver a segunda parte. A gente vai ver a oxidação de outros grupos funcionais e outros tipos de reações que a gente provoca para identificar que composto que eu tenho ali presente ali num tubo de ensaio, num becker, numa garrafa que foi abandonada lá no laboratório, por exemplo, tá? Então, as reações de identificação aí de determinados compostos, ok? Alguém tem alguma dúvida?